Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Fim de semana registra acidentes e mortes em BRs maranhenses. Maranhão segue sob alerta de chuvas intensas nesta segunda-feira. Polícia Federal indicia Edilásio Júnior por corrupção e lavagem de dinheiro. Policial vítima de ataque com arma de fogo recebe alta. UFMA disponibiliza auxílio moradia em São Luís. Brandão e ministro do Trabalho e Emprego inauguram primeira Casa do Trabalho do Trabalhador do Maranhão. Política. Novo presidente da Câmara diz que atos do 8 de janeiro não foram tentativa de golpe. Dino vai reunir governo, Congresso e AGU para falar de transparência nas emendas parlamentares. Tem concursos e oportunidades. Economia. A agenda da semana é de expectativa, com divulgação de índices. No esporte, Cavalo de Aço vence o Papão e cola no tricolor. Tuntum encosta no G4 e Viana segue na zona de rebaixamento. IAP derrota o Pinheiro por 2-0. E fim de semana é marcado por clássicos pelo Brasil. Esse é o Jornal Rádio Universidade, que já está no ar. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025, Dia Mundial das Leguminosas. Dia Mundial do Feijão. Dia do Atleta Profissional. Aniversário de 75 anos da cidade maranhense de São Raimundo das Mangabeiras, a 715 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, ex-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7h17 e vem aí as manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7h17 agora. A gente, nesta segunda-feira, Mayra Nogueira, não sei se a gente traz aqui as capas, né? Já vi aqui que a do Imparcial não está no site, tá? Vamos ver se no Jornal Pequeno, tá com o Jornal Pequeno por aí, Mayra Nogueira? 7h17 agora. Bom, o Jornal Pequeno aqui está ainda da edição de domingo. Tá, é de domingo e segunda-feira, valendo para hoje também. Fala a principal manchete: Brandão e ministro do Trabalho inauguram a primeira Casa do Trabalhador do Maranhão. Ivete Sangalo puxa trio em prévia histórica do Carnaval do Maranhão. O encontro que transforma, descobrindo a verdadeira identidade em Deus. Cidade empreendedora fortalece gestões municipais e ajuda a melhorar ambiente de negócios no Maranhão. FAPEMA implementa projetos para transformar conhecimento em crescimento econômico e social. É isso aí, esses são os destaques do Jornal Pequeno. Vamos aqui ao Imparcial. Rapaz, a gente está querendo carregar, tá uma dificuldade hoje. Segunda-feira, né? Segunda-feira, aquela coisa pré-carnaval aí, todo mundo de ressaca. 7h18, é justamente sobre o carnaval que tem aqui a foto da capa de O Imparcial nesta segunda-feira. Vem para o mar de gente. Polícia Militar estima que mais de 800 mil pessoas passaram pelo circuito da litorânea neste fim de semana. Somente no dia da apresentação da cantora Ivete Sangalo, cerca de 600 mil pessoas passaram pelo circuito Vem Pro Mar, na Avenida Litorânea, na última sexta-feira, entrando para a história do Carnaval de São Luís. O cálculo do público presente no circuito de 2 quilômetros foi feito pela Polícia Militar. Imagens aqui, a multidão, né? No pré-carnaval, show de Ivete Sangalo, entre outras atrações também. Continuando aqui, vendas antecipadas de passagens para ferries são suspensas. A EMAP informou que durante o período de carnaval, as vendas antecipadas de passagens para
os terminais da Ponta da Espera e também do Cujupe estarão suspensas. O aumento expressivo no fluxo de passageiros exige estratégias operacionais que evitem transtornos e também assegurem um embarque eficiente nos terminais de Ponta da Espera e do Cujupe, né? O pessoal sabe que a movimentação vai aumentar nesse período, né? É preciso aí, claro, ter uma força-tarefa, digamos assim, né, para que esses trabalhos aconteçam, né? E a contento também, prevendo, claro, né, o aumento dessa demanda. 3 deputados do Maranhão a favor do semipresidencialismo. A proposta de emenda à Constituição, a PEC, que institui o semipresidencialismo no país, obteve o quórum de assinaturas necessário para começar a tramitar na Câmara. O modelo proposto por Alui dá ao presidente a prerrogativa de nomear o primeiro-ministro, mas, por outro lado, empodera a Câmara, dando aos parlamentares mais atribuições para definir o plano de governo e também orçamento, né? Mais poder para a Câmara? Pelo amor de Deus. 7h20 agora. A Assembleia analisa hoje indicação de Flávio Costa ao Tribunal de Contas do Estado, né? A escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão foi adiada após pedidos de vista feitos na sexta-feira pelo deputado Otelino Neto e Catulé Júnior. Esses são os destaques, portanto, de O Imparcial, e também teve o Jornal Pequeno, os principais impressos da capital maranhense na manhã desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Mayra Nogueira, daqui a pouquinho tem os destaques da internet. 7h21 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Dirigindo sempre com muita precaução, até porque teve chuva, né? As pistas, portanto, estão aí molhadas, né? Estão úmidas e a facilidade para acontecer um acidente é grande, portanto, tem que andar na velocidade mais amena possível, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Exatamente, Adalberto. Bom dia, Adalberto, Mayra. Bom dia a você que começa a semana com a gente. Trazemos informações iniciais. Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Coafuma. Nesse trecho, o fluxo ele é maior para quem está se deslocando, o sentido elevado do trabalhador é mais intenso, aí se deslocando sentido centro. Lembrando que neste horário, normalmente, o fluxo ele é mais intenso nos principais corredores da capital, para quem segue sentido centro. Nesse mesmo trecho da Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura do Coafuma, mas no sentido contrário, o condutor que seguir por essa via vai encontrar aí um trânsito relativamente mais leve. Em relação ao acidente, Adalberto, Mayra, temos o registro de um acidente acontecido na ponte do São Francisco, foi um registro sentido bairro, deixando aí o trânsito, o fluxo comprometido ali naquele trecho da ponte. Quem puder, então, portanto, evitar essa via, vai fugir desse ponto de retenção. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges. 7h23 agora. Notícias da cidade. Vamos começando, Borges, pelas informações do dia, né, na manhã desta segunda-feira, começando falando sobre justamente o fim de semana, né, o fim de semana que foi de acidentes e também mortes nas BRs aqui no estado. Informações da PRF, Polícia Rodoviária Federal, dentre as principais ocorrências esse fim de semana, nas BRs que passam pelo Maranhão, está o registro de um acidente acontecido na cidade de Porto Franco, cidade maranhense localizada na altura da BR-010, sudoeste do estado do Maranhão. Acidente acontecido no sábado à noite, foi na altura do quilômetro 168, um acidente do tipo colisão lateral, sentido oposto. Esse acidente deixou 2 motociclistas mortos, envolveu uma caminhonete, uma motocicleta, as vítimas fatais, o condutor da motocicleta, um homem de 26 anos de idade, e o passageiro, no caso da motocicleta, uma mulher de 19 anos. A causa desse acidente foi transitar na contramão. Ainda de acordo com a PRF, no domingo houve o registro de 2 acidentes fatais, ocorreram na BR-222 e foram nos trechos de Santa Luzia e de Arari. Adalberto, Mayra.
Acidentes, né? Final de semana, esse período de carnaval, ele sempre aumenta, né? Sempre aumenta. Fluxo nestas cidades, né? Pessoal indo para diversão também, final de semana. E, gente, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção, né? E tentar evitar esse tipo de coisa, muitos acidentes por imperícia, né? E também por conta de falta de reparos, né, em carros, pneu careca, ou então alguma coisa relacionada à luz, né, carros sem sinalização, enfim, uma série de coisas. Tem que tomar muito cuidado. 7h25 agora, Mayra. E é isso, Borges, vamos trazer agora informações exatamente sobre o tempo. O Maranhão segue sob alerta de chuvas intensas hoje, nesta segunda-feira. Exatamente, Mayra. Lembrando que já choveu aqui em São Luís no dia de hoje, choveu durante a madrugada. Segunda-feira em que o estado do Maranhão amanhece sob 2 alertas do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, alertas de chuvas intensas para o estado. Os alertas amarelo e laranja são esses os 2 alertas emitidos. No caso de São Luís, a indicação é para o alerta amarelo e, de acordo com o INMET, pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora, ou entre 50 e 100 milímetros por dia. Isso nas áreas com o alerta laranja. Em relação aos ventos, eles vão ser intensos e podem variar de 60 a 100 quilômetros por hora. Esse alerta de perigo aí, em relação às chuvas emitido pelo INMET, ele tem validade até às 10 da manhã do dia de hoje. Adalberto, Mayra. Ainda tem essa questão, né? Justamente, chuvas, pistas, BR, também não só nas BRs, aqui também no perímetro urbano, né? Preciso muito cuidado, andar devagar, porque o carro não tem a mesma resposta, né? Em uma frenagem, alguma coisa, tende a derrapar, pistas molhadas. 7h26. Borges, vamos mudar de assunto, vamos para as questões relacionadas à polícia, começando pela Polícia Federal, que indiciou aí Edilásio Júnior por corrupção e lavagem de dinheiro. Adalberto Edilásio é o atual presidente do Partido Socialista Democrático aqui no estado. Ele foi indiciado no relatório final da Operação 18 Minutos da Polícia Federal, operação que investiga uma organização criminosa que manipulava sentenças. O intuito era obter vantagens financeiras junto à Justiça maranhense. No relatório encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, o ex-deputado federal é citado como parte central do núcleo operacional. Ele teria atuado entre 2015 e 2024 ao lado de empresários e também de advogados. A Operação 18 Minutos, ela iniciou ainda 3 desembargadores, 2 juízes e o prefeito de Paço do Lumiar, o Fred Campos, além de servidores, assessores e advogados. Esse esquema, o esquema criminoso, buscava uma resolução de processos em tempo recorde e resultava aí em ganhos muito robustos na folha de pagamento de juízes e também de desembargadores. Em 2024, 4 desembargadores do Tribunal de Justiça receberam cerca de 1,4 milhão de reais. Adalberto. Acusações aí fortíssimas, viu? Acompanhar esse caso. 7h28. Dá tempo ainda, Borges, de falar sobre policial, né? Vítima de ataque com arma de fogo. Isso aqui aconteceu lá no Maranhão Novo, ali no IPASE. Ele recebeu alta, né? Exatamente, alta hospitalar recebida na manhã de ontem, na manhã desse domingo, o policial militar Jefferson Castelo Branco Diniz, de 36 anos. A gente lembra, ele foi baleado em uma borracharia no bairro Maranhão Novo, aqui em São Luís. Foi assistido inicialmente no Socorrão 1, o Hospital de Alma Marques, o Hospital Municipal. Nessa unidade hospitalar, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico e, de acordo com o boletim médico, indicou aí que o policial ele teve perfuração por projétil de arma de fogo na região do abdômen. Foram ainda identificadas lesões no fígado e também na vesícula biliar. A vesícula que, por conta dessa situação, precisou ser retirada e, a partir da evolução do
do quadro clínico do policial. Ele foi então transferido para o Hospital Carlos Macieira, onde seguiu sendo assistido até receber alta médica nesse domingo, no dia de ontem, em relação aos 3 suspeitos de participação nesse crime, nessa tentativa de homicídio. Eles seguem presos, foram presos na quarta-feira, dia 5 de fevereiro, prisão acontecida aqui em São Luís. Adalberto, Mayra. 7h29, Mayra. Borges, vamos falar agora sobre a UFMA, que está disponibilizando o auxílio moradia em São Luís. A UFMA oferece 2 residências universitárias aqui na capital, aqui em São Luís, isso para assegurar a permanência na instituição de estudantes de baixa renda, estudantes provenientes de outras cidades. Esse suporte inclui moradia, infraestrutura e alimentação. Isso, ao longo da graduação, são ofertadas 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar, e esse auxílio moradia da UFMA, lembrando, ele é regulamentado por editais de fluxo contínuo e é destinado a estudantes de graduação presencial. Mas a gente lembra também que esses estudantes, eles precisam comprovar a situação de vulnerabilidade socioeconômica e essas vagas ofertadas e preenchidas de acordo aí conforme a disponibilidade de vagas nas unidades habitacionais. A inscrição, ela consiste no preenchimento e também adesão ao cadastro único e nessa solicitação do auxílio e na entrega da documentação comprobatória dessa situação de vulnerabilidade, situação declarada no cadastro único. O que foi feito, o que é feito, o que deve ser feito aí por meio do SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, e mais informações em relação a esse auxílio moradia, podem ser acessadas essas informações a partir do site da Proais. Também contatos podem ser feitos via e-mail, proais@ufma.br, ou ainda pelo telefone 3272-8623, 3272-8623, DDD 98. Outras informações relacionadas à Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portal padrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. É isso aí, aproveitar, né, essa oportunidade também, auxílio moradia na Universidade Federal do Maranhão, aqui em São Luís. Obrigado, Borges, pelas informações neste primeiro bloco. São 7h31. Mayra Nogueira, no segundo bloco tem Brandão e ministro do Trabalho e Emprego inauguram primeira Casa do Trabalhador do Maranhão. Política, novo presidente da Câmara diz que atos do 8 de janeiro não foram tentativas de golpe. Flávio Dino vai reunir governo, Congresso e AGU para falar de transparência nas emendas parlamentares. Tem concursos e oportunidades. Tem economia, com a agenda da semana sendo de expectativa para a divulgação de índices. No esporte, Cavalo de Aço vence o Papão e cola no tricolor. Tum encosta no G4 e Viana segue na zona de rebaixamento. IAP derrota o Pinheiro por 2-0. E fim de semana é marcado por clássicos pelo Brasil. No segundo bloco tem também as manchetes nacionais, previsão do tempo e muito mais. Não saia daí, a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Matrículas abertas para 2025, com cursos de graduação na área de saúde, direito, tecnologia, educação e gestão. Prefere aulas presenciais ou online ao vivo com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as 2 opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Inscreva-se agora. Faculdade Laboro, onde seu sucesso começa. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas,
Santo de Casa. Com a crescente digitalização, nossos celulares se tornaram verdadeiros repositórios de informações pessoais. Desde dados bancários até fotos e mensagens privadas, tudo está armazenado em nossos dispositivos. Por isso, é fundamental adotar medidas para proteger essas informações e evitar problemas como fraudes, vazamentos e invasões. Crie senhas fortes, ative a verificação em 2 etapas, não se conecte a redes Wi-Fi públicas sem segurança. Mantenha o sistema operacional e os aplicativos atualizados, instale um antivírus, seja cauteloso com links e arquivos. Faça backup regularmente e esteja atento a golpes. Proteger seus dados pessoais no celular é essencial para garantir sua segurança e privacidade no mundo digital. Esteja sempre atento às novas ameaças e atualize seus conhecimentos sobre como se proteger. Uma iniciativa, Grupo Segurança no Elemento Humano, do CGTIC Andifes. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7h35 agora, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira, 7h36. Vamos dar aqui um panorama, né? Fazer um panorama das notícias dos principais portais da capital maranhense na manhã desta segunda-feira, começando por O Imparcial, na manchete: Solidariedade pede a suspensão do processo de escolha de Flávio Costa ao TCE do Maranhão. A legenda questiona trechos do regimento interno da Assembleia Legislativa que mantém o procedimento em sigilo. E isso aí deve ser apreciado hoje, segunda-feira. No G1 Maranhão, só dando um F5 aqui para ter certeza, está aqui. A atualização: PM baleado em frente à borracharia recebe alta médica. A gente falou aqui no primeiro bloco, assim como também o IMET dando alerta aí de chuvas intensas com ventos de até 100 km por hora para todas as cidades do Maranhão. Olha só. E 2 pessoas morrem em acidente na BR-010 em Porto Franco, no Maranhão. No jornal pequeno, destaque é: município de Codó está impedido de receber primeiro decênio de fevereiro do FPM, do Fundo de Participação Municipal. O bloqueio dos repasses ocorre por conta de dívidas com a União e também atrasos na prestação de contas. O que é isso? 7h37 agora. Mayra Nogueira, informação aqui sobre Brandão. Carlos Brandão e o ministro do Trabalho e Emprego inauguraram a primeira Casa do Trabalhador daqui do estado do Maranhão. A oferta, né, aliás, o objetivo é ampliar a oferta de qualificação profissional e também incentivar a geração de emprego e renda para a população maranhense, em especial os moradores da região Itaquibacanga, né? Foi inaugurado, portanto, na sexta-feira, dia 7, a primeira Casa do Trabalhador do Maranhão, fica aqui no bairro Anjo da Guarda, né? A solenidade de inauguração contou com a presença do governador Carlos Brandão e também do ministro do Trabalho e Emprego, o Luiz Marinho, e também as comitivas dos 2 governos. O investimento é fruto de parceria entre os governos estadual, municipal, federal e também o setor privado. A Casa do Trabalhador do Maranhão conta com diversos serviços gratuitos de cidadania, qualificação profissional e também regularização para pequenos empreendedores. Esse espaço conta, por exemplo, com uma nova unidade do Viva Procon para agendamento de consultas, emissão de documentos e também outros serviços de cidadania, além de cursos de qualificação e outras iniciativas voltadas para a geração de emprego e renda. Isso aqui é um equipamento muito importante, tá? E esse prédio onde foi construída a Casa do Trabalhador já abrigava uma sede do Cine, o Sistema Nacional de Emprego. Os serviços da agência continuam nesse espaço, agregados aí à casa, e foram aperfeiçoados, nascendo assim o Cine Casa do Trabalhador. Essa parceria entre o governo federal e o Maranhão
no Cine Casa do Trabalhador, prevê melhorias também na infraestrutura tecnológica, modernizando cadastros e intermediação de vagas e oferta de informações sobre o mercado de trabalho. Maravilha, né? 7h39 agora. 7h39, Mário Nogueira. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 20 minutos para as 8. São Luís amanheceu com céu parcialmente nublado. Pode chover pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios. A umidade é 94%, a temperatura está 23 graus, a média mínima 23 e a máxima 28 graus. Informações do Clima Tempo. E vamos agora à tábua de maré, nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, pré-amar. A primeira aconteceu às 5h38 com 5,2 metros. A segunda será às 5h55 da tarde com 5,5 metros. Baixa mar. A primeira acontecerá às 11h36 com 1,2 metro. A segunda às 23 horas, às 11h45 com 1,1 metro. Notícias do Brasil. Sete horas 40 agora. Vamos aqui com as manchetes dos principais impressos do país. A gente começa hoje com Folha de São Paulo, que tem como manchete: Trump anuncia tarifas sobre aço e alumínio, o que prejudicará o Brasil. Produtos serão tributados em 25%, diz republicano, o que afetará grandes fornecedores canadenses, mexicanos e brasileiros. Essa retaliação da China, eleva a ameaça de guerra comercial. O Brasil aqui vai estar junto disso aí, tá? Vai ser taxado também. 7h41, 47% das emendas para as cidades mais pobres carecem de transparência. Emendas PIX de baixa transparência representaram quase a metade, 47% dos recursos transferidos por meio de emendas parlamentares individuais para municípios com baixo índice de desenvolvimento, segundo o levantamento da Folha. Nos casos de índice alto ou muito alto, essa proporção é de 32%. Daqui a pouquinho tem matéria falando sobre transparência, viu? Mara Nogueira, o que é que tem no estado de São Paulo? No estado de São Paulo, Trump anuncia taxa de 25% sobre aço. O Brasil será afetado. O presidente americano fala também em tarifas recíprocas. E ainda, ações trabalhistas disparam e passam de 2 mil em 2024. 2 milhões, né? 2 milhões em 2024, isso mesmo, Roberto. Projeto da oposição para regular redes turbina papel da Anatel. A proposta da agência, a maioridade competente, da autoridade competente para regular plataformas e tira a responsabilização das redes do foco. Que é perigoso, né? Muito. Perigoso. As redes precisam ser responsabilizadas, sim, pelo que é veiculado. Com certeza. 7h42 agora. Finalizando com a manchete de O Globo: guerra comercial, Trump anuncia taxas sobre aço e Brasil será um dos mais afetados. O presidente americano afirma que tarifas de 25% serão aplicadas e o país está entre os maiores fornecedores, com o México, Canadá e também a Coreia do Sul. Lá vem chumbo grosso para cá também, né? China retalia Estados Unidos e impõe novas tarifas que impactam 14 bilhões de dólares em mercadorias. Após o presidente Donald Trump anunciar tarifas adicionais de 10% sobre produtos chineses, a China ontem colocou em vigor novas taxas sobre exportações de energia e equipamentos agrícolas dos Estados Unidos. A medida põe fim às esperanças de que uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo pudesse ser evitada. Pois é, está tudo indicando que isso aqui vai acontecer mesmo, né? E o mundo não fica melhor desse jeito. 7h44 agora. Mara Nogueira tem
informação ainda no ambiente nacional, na reportagem de Max Gonçalves, falando sobre o novo presidente da Câmara, que diz que os atos do 8 de janeiro não foram tentativa de golpe. Max Gonçalves. Novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, afirmou em uma entrevista concedida a uma emissora de rádio de João Pessoa que os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, na sede dos três poderes em Brasília, não podem ser classificados como uma tentativa de golpe de Estado. Na visão do presidente da Câmara, atos de baderneiros, sem uma coordenação política clara, não poderia ser um golpe. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, relatora da CPI dos atos golpistas, rebateu a fala do novo presidente da Câmara, afirmando que os ataques do dia 8 de janeiro foram uma tentativa de golpe, sim. De acordo com a senadora, o relatório da comissão de inquérito, em suas mais de 1000 páginas, atesta o golpismo instaurado no Brasil entre o ano de 2022 e o início de 2023. A senadora lembrou que o relatório da CPI foi aprovado por deputados e senadores, ou seja, pelas duas casas do Congresso Nacional. As declarações de Hugo Mota e Elisiane Gama acontecem num contexto de pressão de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro para que a Câmara avance na proposta de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, o que beneficiaria Bolsonaro, atualmente inelegível, para disputar as eleições presidenciais de 2026. Mota não assumiu compromisso em pautar o projeto de anistia e disse que a decisão será tomada em conjunto com os líderes partidários da casa. Reportagem Max Gonçalves. 7h45 agora, é isso aí. Mudando de assunto, mas ainda no ambiente nacional, tem informação falando sobre Flávio Dino, que vai reunir o governo, o Congresso e também a AGU para falar sobre transparência nas emendas parlamentares. A reportagem é de Kátia Maia. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, marcou para o dia 27 deste mês uma audiência de conciliação para discutir a transparência na destinação das emendas parlamentares. A reunião com representantes do governo e do Congresso será para esclarecer quais medidas foram efetivamente adotadas para garantir mais controle sobre esses repasses. Dino convocou para a conversa a Advocacia Geral da União, o Senado, a Câmara dos Deputados, a Procuradoria-Geral da República e o PSOL, partido que acionou a Justiça pedindo mais clareza na distribuição dos recursos. Do governo, o ministro quer detalhes sobre como o Executivo tem fiscalizado o uso das verbas, se existem ações para evitar desvios e quais providências foram tomadas para concluir obras inacabadas. O Congresso também terá que explicar como tem acompanhado os investimentos em saúde, garantindo que as emendas destinadas ao setor cumpram a previsão constitucional. Além disso, terá que prestar contas sobre a aplicação das emendas de bancada em projetos estratégicos. No ano passado, Dino determinou a suspensão de repasses para ONGs por causa da falta de transparência. Os pagamentos só vão ser retomados depois de regularizados os critérios de destinação dos valores. Esse tema das emendas já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal em 2022, quando a Corte considerou inconstitucional o chamado orçamento secreto. Apesar das mudanças feitas pelo Congresso, o PSOL alega que ainda há falta de transparência nos repasses e que a decisão não vem sendo cumprida. Desde então, o Supremo determinou que todas as movimentações sejam rastreáveis e auditadas, reforçando o controle sobre os recursos públicos. Reportagem Kátia Maia. Cotação do dólar e do euro. 7h48 agora. Vamos aqui a cotação do dólar. Moeda que teve alta de 0,51%, está cotada a R$ 5,79. O euro não teve alteração, ficou a R$ 5,98. Quem vem agora com a informação de economia nesta semana, falando das expectativas, né? É justamente Wagner Matos. Wagner, bom dia! Muito bom dia, Adalberto, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na sexta-feira, o Ibovespa teve queda de 1,27%,
ficou nos 124.619 pontos. Na semana, registrou baixa de 1,2%. Foi a primeira semana no vermelho em 2025. O movimento negativo foi ocasionado após fala do ministro da Fazenda, que pressionou o Banco Central. Fernando Haddad disse que a política monetária tem que ter sabedoria e não pode jogar o país em recessão. A cotação da soja no Maranhão, a saca de 60 quilos, recuou e ficou em R$ 115. O milho teve leve alta e ficou em R$ 68,27. E a arroba do boi de 15 quilos teve queda e ficou nos R$ 294. O preço dos fertilizantes em 2025 sofreram reajustes. A ureia foi a que registrou maior alta. Isso reflete nos custos da produção da safra. Consequentemente, deve afetar os preços ao consumidor, ou seja, mais inflação nos preços dos alimentos. Na agenda econômica da semana, teremos mais divulgações de resultados das empresas do quarto trimestre de 2024, o IPCA de janeiro, que é a inflação oficial do país, dados do comércio e do setor de serviços, taxa de desemprego, dados da Secretaria de Comércio Exterior, que mostra a diferença entre exportações e importações de bens. Uma boa semana a todos e até mais! 7h50 agora. Aproveitando aqui, Mara Nogueira, para mandar um alô para Mari Silva Mourão. Bom dia, Adalberto, equipe. Saúde e paz. Rosinil de Caldas, bom dia. Ronaldo Teixeira, bom dia. Aqui é Ronaldo, do Turu, na escuta, com as filhas Sofia, Maria Helena, esposa Adriana. Uma abençoada semana a todos nós. Quem está por aí, Mara Nogueira? Rosângela Moreira na Coab, o Denis também com o Miguel e o Marco estão no bairro Linha. O José Costa no Parque Vitória, na companhia aí da sua família, sintonizado aí já. Ele disse, desde cedo, estou aguardando o jornal, que ótimo. Um ótimo dia para você, José Costa, e todos os ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Todos agora acompanhando as dicas de concursos e oportunidades com Joelma Baldez. E a semana começa com ótimas dicas. Iniciando com um concurso público da AEB, Agência Espacial Brasileira. Uma vaga com cadastro de reserva para o cargo de tecnologista júnior, com atuação no município de Alcântara, a 30 quilômetros de São Luís. Taxa de R$ 100. Inscrições e solicitação de isenção até o dia 19 de fevereiro no site sebrasp.org.br. Participe! Continuando com o MPU, Ministério Público da União, que lançou o edital de concurso público nacional. Oferece uma vaga ao Maranhão para o cargo de técnico do MPU na área de administração e uma vaga de analista na área de direito com formação de cadastro de reserva. Inscrições até o dia 27 de fevereiro pelo site da Fundação Getúlio Vargas, portal.fgv.br. Taxas de R$ 95 a R$ 120. Finalizando com o concurso público nacional do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. No Maranhão, são 3 vagas para o cargo de analista administrativo e 15 para analista ambiental. Inscrições até o dia 18 de fevereiro pelo site sebrasp.org.br. Taxa de R$ 95. Com redação de Elis Rodrigues, Joelma Baldez, Jornalismo Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. 7h53. Mara Nogueira começando aqui as informações do esporte com o Cavalo de Aço, que venceu o Papão e está na cola do tricolor. O Imperatriz acumulou mais uma vitória e chegou a 14 pontos com gol de Papel, derrotou o Moto no Castelão por 1-0. Permanece, portanto, provisoriamente na vice-liderança, colado aí no Tubarão. O Motoclube, com dois jogos a menos, fica na vice-liderança
com 5 derrotas. Pelo amor de Deus. Rubro-negro encarou a partida com muita energia, cavou 3 chances de gol no primeiro tempo, mas a defesa cavalina não deu espaço. No segundo tempo, a Imperatriz partiu para o contra-ataque, mas o gol saiu apenas aos 28 minutos com cabeceada de papel. O Motoclube tentou, mas não chegou ao empate. O próximo fim de semana conta aí com times que jogam pela 8ª rodada. Moto tem clássico marcado com o MAC para as 4h30 de domingo, né? 4h30 da tarde de domingo, dia 16. Já o Imperatriz visita o Sampaio às 4h30 da tarde, no sábado, dia 15. Falando agora de Tum-Tum, não é isso, Mayra Nogueira? Que encosta no G4 e Viana segue na zona de rebaixamento. Verdade, Adalberto. O Leão dos Cocais conquistou a 2ª vitória na competição e somou 7 pontos. No confronto com Viana, venceu por 3-1, garantindo provisoriamente o 4º lugar com 2 partidas a menos. Já o Leão do Mearim sofre mais uma derrota em casa e reafirma a sua posição na lanterna, 100 pontos. O Tum-Tum abriu o marcador aos 4 minutos da partida no Djalma Campos com João Vitor em cobrança de falta. E aos 46, Nicolas ampliou a vantagem. Aos 3 minutos do segundo tempo, Marcos Vinícius marcou o 3º gol. E aos 45, Viana diminuiu com o chute do zagueiro Raí, fechando o placar por 3-1. A nova rodada já tem confrontos marcados. O Viana recebe o Pinheiro no estádio de Djalma Campos às 3h30 do próximo sábado, dia 15. Já o Tum-Tum visita o IAP às 7 da noite de segunda-feira, nesta segunda-feira, dia 17, na próxima segunda, ali no estádio Castelão. Tem também informações sobre o IAP, né? Derrotado aí pelo Pinheiro por 2, aliás, ele derrotou o Pinheiro, né? Por 2-0 no Costa Rodrigues, não é isso, Mayra? Canário da Ilha quebrou a invencibilidade do Pinheiro, somou 7 pontos e, por enquanto, ocupa o 5º lugar. O Búfalo da Baixada continua na 3ª posição com 9 pontos, apesar de ter perdido em casa. No primeiro tempo, o Pinheiro entrou em campo dominando a partida, mas o IAP surpreendeu, abrindo o marcador aos 12 minutos com Denilson. No segundo tempo, balançou novamente a rede do adversário aos 13 minutos. Aos 13 minutos, é isso mesmo, Adalberto. Com Eloy, Exatamente, com Eloy. E na 8ª rodada, o IAP tem partida com o Tum-Tum às 7 da noite, segunda-feira, dia 17, no estádio Castelão, aqui em São Luís. E o Pinheiro confronta o Viana no sábado, dia 15, às 3h30 da tarde, no Djalma Campos. A redação aqui é de Joelma Baldez. 7h56, agora tem ambiente nacional. Ainda no esporte, trazendo informações por aqui, a Valquíria Rios. Ela fala sobre o fim de semana marcado por clássicos pelo Brasil. Valquíria Rios. A bola rolou nos estaduais neste fim de semana. No domingo, pelo Paulista, Santos e Novo Horizontino ficaram no 0-0, com Neymar apagado no retorno ao Peixe. No Campeonato Goiano, deu Atlético Goianiense 2-1 em cima do Goiás. No Baianão, o Bahia deu um chocolate no Colo-Colo, 6-0. Já no Campeonato Mineiro, em um clássico que teve até Gabigol expulso, o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 2-0. Alexandre Matos, CEO da Raposa, defendeu a expulsão de Lianco em lance com Dudu e detonou a arbitragem. Pouco antes da expulsão do Gabriel, um pisão de maneira proposital, ou não teve, ou o ato não quis, não teve a chamada do VAR, né? E o VAR teve papel fundamental no jogo de hoje. A arbitragem era toda mineira. Aí fica o questionamento, por que veio o árbitro de VAR lá do Paraná? Não entendi essa. Por que veio um nascido lá em Curitiba? A gente sabe que o nosso rival, o treinador, é de Curitiba, né? Estranho, no mínimo, isso. Para quê? Né? No Campeonato Carioca, o sábado contou com um Fla-Flu pouco animado, sem gols. No Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional fizeram um clássico pegado, com placar de 1-1. Destaque para a expulsão do técnico Roger Machado. Agência Rádio Web de Brasília, Valquíria Rios. 7h58 agora, assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, mandando um abraço para todos aqui que estão na Rádio Universidade. Confiram com a gente lá no YouTube também, Universidade FM 106, no site www.universidadefm.ufma.br. Começando a semana agora, sessão das 8, muita música boa. Mayra Nogueira, melhor companhia da manhã no seu FM.
Antes tem Rádio Ciência. E a gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Até lá. Bom dia, ótima semana. É isso aí, a gente se encontra já.